muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui na sua ATP Notícias. Já sabe que é assim todo o sábado a esta hora neste canal. Levamos a ter-se uma análise comentada aos assuntos que de mais importantes figuraram como notícia na imprensa internacional. Para o efeito, contamos sempre com os préstimos dos nossos habituais comentadores aqui da TPA Notícias, a quem passo a cumprimentar e a apresentar para conosco conversarmos sobre os assuntos hoje alinhados para a conversa deste sábado. Começo por apresentar o Wellington Calazans, que é jornalista, comunicador, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David Temudo. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola aqui na TPA. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, é consigo que vamos começar o programa de hoje. Por enquanto é o nosso único convidado conectado e vamos para o efeito então dar início à nossa conversa de hoje, que tem que ver com vários assuntos, como habitualmente fazemos aqui ao sábado. E vamos começar a olhar para o assunto que continua a ser manchete a nível internacional nos últimos 2 anos e meio, porque entre avanços e recuos persiste em continuar a guerra que opõe a Rússia e a Ucrânia e que por arrasto acaba por se traduzir numa guerra entre a Rússia e o Ocidente, sendo que o bloco NATO é o maior aliado da Ucrânia neste conflito e várias vezes a Rússia fez questão de mencionar que a guerra que trava neste momento é contra a NATO e não propriamente apenas contra a Ucrânia. Desta feita, vários foram os desenvolvimentos que se mostraram noticiáveis nesta semana. Desde logo olhar aqui para a fala do secretário-geral da NATO, que está em fim de mandato, portanto o mandato já terminado e muito em breve será substituído por um outro indivíduo, mas é Jens Stoltenberg que ainda fala em nome da organização, tendo Stoltenberg lançado um pedido à China para que deixe de apoiar a Rússia neste conflito com a Ucrânia. David, como você mesmo mencionou, é importante destacarmos aqui o fim do mandato do Jens Stoltenberg. E ele, que tem o orgulho pessoal de dizer que conseguiu fazer com que a NATO crescesse, ignorando que há uma diferença gritante entre crescer e inchar, como eu já expliquei em edições anteriores aqui do Conexão Angola, ele começa, antes da sua saída, a plantar as sementes da nova guerra que quer travar. Na verdade, a NATO ela perdeu o seu sentido de existência desde o fim da Guerra Fria, especialmente após a queda do Muro de Berlim e também após a dissolução da antiga União Soviética. Com o desmembramento da antiga União Soviética, vários países, especialmente ali do leste europeu, que eram parte daquela grande potência da época, foram cooptados, né, pela NATO e, como sabemos, com a eclosão desta guerra na Ucrânia, Suécia, Finlândia também passaram a aderir ao bloco, o que não representa, na prática, um crescimento, mas sim um inchaço. Por que eu falo sobre inchaço? Porque há uma inadimplência muito grande em relação aos 2% que são obrigatórios para os países membros, e uma das razões do medo da chegada ou do regresso eventual do Donald Trump ao poder é que ele promete, mais uma vez, afastar os Estados Unidos da América deste bloco militar. Então, o Jens Stoltenberg, ele já começa aqui a se utilizar do cargo e do acesso aos microfones que possui para intensificar a demonização da China, e não foi só da China, é porque a imprensa destacou apenas a China, mas ele falou também sobre os chineses, né? Ele falou sobre os norte-coreanos e falou sobre os iranianos. Esta não é uma agenda da NATO. Visivelmente, há aqui uma tentativa de expansão para que o mundo seja controlado a partir da perspectiva dos países ocidentais agrupados
não é, nesta organização. Por isso, eu vejo com algum desdém a importância das palavras do Jens Stoltenberg, porque ele não consegue transcender esta acusação, não é? Ele não consegue sequer encontrar apoio dentro da maioria esmagadora dos países que compõem o bloco que ele ainda está à frente. Por isso, é muito complicado que o Ocidente, depois de ter perdido a guerra, não só no campo de batalha, porque nunca foi uma guerra da Ucrânia contra a Rússia ou da Rússia contra a Ucrânia, sempre foi uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. E, do ponto de vista militar, eu não retiro uma única palavra que falei sobre a derrota esmagadora do bloco militar da NATO no solo ucraniano. E, na questão da economia, depois de 27 mil e algumas mais sanções contra a Rússia, a economia russa é a que mais cresce na Europa. O país conseguiu superar todas as sanções, suplantou todas as adversidades, e por isso essa ameaça à China, ela soa até mesmo como uma arrogância que é típica de quem está completamente fora do comando da situação, mas não quer perder a pose. Jens Stoltenberg sai pelas portas do fundo de uma OTAN que está seriamente ameaçada de existência, porque inchou, não cresceu, mas também porque ele tenta expandir guerras que, se a existência da NATO não era justificada, como eu falei, após o fim da antiga União Soviética e da Guerra Fria, você imagina agora a NATO querendo falar sobre guerras contra a Coreia do Norte, Irão, China e outros países completamente distantes dos objetivos que deram origem a este bloco. Portanto, David, vejo nas palavras deste senhor apenas um típico gesto de um arrogante que não quer admitir a sua fragilidade. Wellington, certamente falaremos novamente de Stoltenberg quando no próximo mês fizer a passagem de pastas para Mark Rutte, que vai ser o próximo, que é já designado o novo secretário-geral da NATO, mas que toma posse apenas em outubro. Stoltenberg tomou posse como secretário-geral da NATO em outubro de 2014, a 1 de outubro, portanto 10 anos à frente da organização. E que balanço se podia fazer destes dois mandatos, Wellington? Que marcas deixa Jens Stoltenberg como secretário-geral da NATO, sendo que a meio deste mandato conta a suspensão temporária dos Estados Unidos por Donald Trump, mas depois o retorno com Joe Biden, entre outros assuntos, como um ligeiro braço de ferro, com o eterno braço de ferro com a Turquia e também com outros países do bloco que nem sempre estão alinhados àquilo que é a vontade de quem manda na NATO, que são os Estados Unidos da América. Você praticamente me deixou sem opções, né, de acrescentar, porque você mencionou o que eu considero mais importante, aquela cisão parcial que eu mencionei também com o Donald Trump à frente dos destinos dos Estados Unidos da América, agora volta como fantasma, né? Porque se houver um rompimento institucional norte-americano com a chegada, a volta, o regresso de Donald Trump ao poder, certamente a NATO irá encontrar grandes dificuldades. Mas o legado de Jens Stoltenberg é de traição aos acordos de Minsk, de apoio a um golpe que foi dado na Ucrânia e também a chegada de Volodymyr Zelensky no poder para a implementação desta guerra que está em curso. Para além disso, ele exerceu um papel de chantagem muito grande entre os países nórdicos, o que forçou o ingresso de Suécia e Finlândia ao bloco, para que os países nórdicos, que têm uma espécie de bloco psicológico entre eles, esse bloco não fosse rompido.
Por isso, eu vejo, David, que Jens Stoltenberg, como eu falei antes, sai pelas portas do fundo, porque o legado dele é de guerras, uma tentativa de expansão, mas ele transformou a NATO num grande leão desdentado. Por isso, vejo que por arrogância, a grande marca que ele deixa é uma marca de guerra e de uma tensão socioeconômica dentro do continente europeu muito grande, por culpa também dele, especialmente em função do que aconteceu com a indústria da Alemanha, que era o motor do bloco comum europeu, o que chamamos de União Europeia. Então, a NATO, ela tem sido responsável por prejudicar economias dos países europeus, mas não apenas deles, prejudicando também países que dependiam diretamente de uma boa relação com a Europa, que passa dificuldades em função de toda a instabilidade produzida ao longo desses 10 anos que Jens Stoltenberg esteve à frente dos destinos deste bloco armado que é a NATO. Eu volto ao Wellington. Wellington, depois daquilo que pareceu ser uma reviravolta do Reino Unido na política de apoio à Ucrânia nesta questão da guerra, há aqui, por conta de ter assumido uma medida contra Israel, isso depois já lá veremos, mas aqui no caso da Ucrânia, o Reino Unido esta semana prometeu fornecer 650 sistemas de mísseis ligeiros, portanto multifunção, que vai entregar a Kiev. Zelensky pede também esta semana que os países ocidentais que fornecem material bélico à Ucrânia levantem as restrições. Portanto, tudo o que a Ucrânia recebe do Ocidente quer permissão para usar em território russo. Numa semana em que Zelensky esteve na Alemanha e reuniu-se com Olaf Scholz em Frankfurt, quando também presenciamos na semana que estamos aqui a analisar mais uma investida de ataques russos contra o território ucraniano. David, vou começar falando sobre o Reino Unido, mas não vou talvez obedecer a ordem que você colocou aí. Mas vamos lá. Faz favor. O Reino Unido não tem condições de prometer o que prometeu, porque não vai cumprir. Pode anotar aí a data, o horário que eu estou falando isso e me cobrar depois. Não é? O Reino Unido está com sérias dificuldades financeiras. É um país que, por muito pouco, não anunciou mês passado que estava quebrado financeiramente, por muito pouco. Então, prometer esse tipo de coisa é criar expectativa no povo ucraniano, que sofre, e muitos, não é? Milhares de ucranianos morreram e alguns estão mutilados ou altamente prejudicados na sua saúde e muitos nas suas vidas por conta do Reino Unido, que barrou o acordo de paz logo 3 dias após o início dos ataques russos na sua chamada Operação Militar Especial. Então, o Reino Unido não tem nenhuma condição de oferecer o equipamento que prometeu. Não há dinheiro, não há mão de obra, não há equipamento e bens, insumos para a produção. Por isso, descarte a possibilidade de que essa promessa seja cumprida. Não é? Falando sobre a visita de Volodymyr Zelensky à Alemanha, aqui nós temos que destacar que Zelensky, ao praticar ou autorizar aquela incursão no solo russo através de Kursk, ele esperava obter um resultado que justificasse o apoio das potências ocidentais ligadas à NATO para que o reforço do apoio fosse consolidado. Antes ele pedia dinheiro e armas, agora ele pede dinheiro, armas, e que essas armas sejam de longo alcance. Obviamente que, se fosse para atacar desta maneira,
os países ocidentais já teriam autorizado desde o início, porque o cenário da guerra já está posto há muito tempo. E quando a Rússia conquistou o domínio do espaço aéreo ucraniano, a vantagem militar russa já estava praticamente sacramentada. Então, Zelensky recebeu um sonoro não apenas da Alemanha, mas também dos Estados Unidos da América, né, que, através do secretário de Defesa, o Lloyd Austin, ambos negaram completamente o acesso ou autorização da Ucrânia para o uso de armas de longo alcance que pudessem atingir o solo russo. Ora, David, a intensificação dos ataques russos foi algo que nós aqui já havíamos prognosticado, porque com a falta de critérios dos ataques ucranianos dentro da Rússia através de drones, muitos civis foram atingidos e muitas áreas civis foram atingidas. Isso forçou até para a acomodação das massas dentro da Rússia, que a Rússia fizesse um revide intensificando seus ataques, inclusive em outras áreas que não Kursk, porque Kursk é dentro da Rússia, para que a Ucrânia ficasse impedida de fortalecer posições a partir do solo russo em Kursk. Com isso, o número de mortes do lado ucraniano foi elevado, as baixas de equipamentos e infraestruturas são extremamente prejudiciais a qualquer tipo de modo de vida dentro da Ucrânia hoje, em especial as estruturas elétricas que foram praticamente destruídas. Por isso, nós temos que olhar que este cenário que estamos hoje aqui comentando, de uma guerra que parece não ter mais fim, é um prognóstico que assusta os ocidentais por causa de todo o estrago que esta guerra já provocou, especialmente para os europeus, mas especialmente, David, porque a guerra passou a ser um negócio agora muito bom para a Rússia. E por isso a Rússia tenta agora estender de todas as maneiras essa guerra. Se antes a Rússia o tempo todo falava que estava aberta ao diálogo e se colocava à disposição para um acordo de paz, o episódio de Kursk fechou todas as portas. Era tudo o que Vladimir Putin precisava para dizer que a culpa não era dele, a culpa era da parte ucraniana. Então, a situação ficou tão ruim para a NATO nesse apoio à Ucrânia que eles não podem dar armas de longo alcance porque vão estender a guerra para todos os países da NATO. Eles não podem prometer muito mais porque já não tem mais o que oferecer à Ucrânia. E, para concluir, o apoio declarado de Vladimir Putin, num tom sarcástico, a Kamala Harris. Professor, por favor, desligue o microfone, porque prejudica aqui. Então, o apoio prometido de Vladimir Putin a Kamala Harris nos Estados Unidos da América, ele não é eleitor, né, dos Estados Unidos da América, confirma isto que eu estou falando, a intenção da Rússia de manter essa guerra, porque ele sabe que é uma promessa de campanha de Kamala Harris manter a atual política de Joe Biden, que ela também faz parte, porque ela é vice-presidente dos Estados Unidos. Então, David, o cenário para a NATO e para a Ucrânia é aquele de 22 de fevereiro de 2022, mas só piora.
Eu volto ainda para o Wellington com este mesmo assunto. Wellington, a visita de Zelensky a Washington no final deste mês, é uma altura ideal para que o faça, sendo que nos Estados Unidos está-se em campanha política para as eleições de novembro, por um lado. Por outro, o facto de ontem, depois de Zelensky ter pedido o levantamento das limitações para o uso de material bélico, os Estados Unidos da América e a própria Alemanha, sendo que Zelensky falou isto em Frankfurt, os Estados Unidos e a própria Alemanha negaram à Ucrânia o fornecimento de material bélico de longo alcance. O que é que lhe parece que vai mudar, ou que pode mudar esta ida de Zelensky a Washington numa fase de campanha política e, por outro lado, quando já são conhecidas as posições das maiores potências entre os aliados, portanto, no caso, a Alemanha e Estados Unidos, quanto ao uso ou não, ou melhor, de fornecimento de material bélico de longo alcance para atacar a Rússia? Pois é, David, como eu falei antes, né, isso já foi negado e a NATO mediu as consequências de apoiar a Ucrânia com esse tipo de equipamento. Por isso, foi um passo importante para evitar o aprofundamento da guerra para uma escalada que sempre falávamos aqui que seria muito perigosa porque estamos falando de potências nucleares. No entanto, eu vejo essa viagem programada aí do Zelensky aos Estados Unidos muito mais como uma jogada política para atender demandas internas do que propriamente para mudar este cenário da guerra. Primeiro que é muito indefinido tudo, porque ele está realmente dependente do resultado eleitoral norte-americano. Se Donald Trump ganhar, e nós vamos falar sobre esse tema daqui a pouco, o cenário anunciado é diferente da expectativa de Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky mudou quase que metade do seu governo nos últimos dias. Isso também é outro aspecto que precisa de uma concertação com os norte-americanos, que estão atônitos diante dessa grande mudança na dança das cadeiras, vamos chamar assim, lá na Ucrânia, e alguns quadros que foram afastados ou que pediram o afastamento já estavam consolidando os seus respectivos nomes nas relações, não só com os Estados Unidos, mas com outros países. Isso também dificulta o trabalho de prospecção feito por Volodymyr Zelensky das cadeiras apenas para a sustentação do seu próprio poder, do seu próprio estatuto de presidente autoproclamado, já que ele não realizou eleições, né, e é agora um presidente com mandato estendido por próprio decreto. Então, David, eu não espero muita mudança, até porque não vejo, e vamos falar sobre isso em instantes, na figura do presidente da República dos Estados Unidos da América, alguém com a capacidade hoje de tomar uma decisão que seja diferente do que está em curso desde o início deste conflito que envolve os países ocidentais, a Rússia e a Ucrânia. Obrigado, Wellington. Vamos então partir para a outra análise de outro tema alinhado para esta noite, que tem que ver justamente com as eleições presidenciais nos Estados Unidos que acontecem em novembro próximo. Na próxima semana, no dia 10, portanto, terça-feira nos Estados Unidos da América, quando forem 21 horas pontualmente, e madrugada de quarta-feira em Luanda, Angola, de uma forma geral, acontece o primeiro debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Será o primeiro debate entre ambos e será o segundo debate para estas presidenciais, sendo que o primeiro aconteceu a 27 de junho entre Donald Trump e o presidente Joe Biden. O que é que se espera deste debate? Que o primeiro foi promovido pela CNN Internacional e este será da ABC News. Wellington, o que é que podemos esperar deste frente a frente entre Kamala Harris e Donald Trump, sendo que será a primeira vez
que os dois candidatos se vão encontrar ou estarão na mesma sala. Kamala já disse várias vezes que não conhece pessoalmente Donald Trump, nunca esteve com ele e nunca sequer esteve no mesmo ambiente que Trump, fosse quando esse foi presidente dos Estados Unidos ou agora como candidato dos republicanos. Será o primeiro encontro frente a frente, olho nos olhos, entre estas duas figuras que concorrem ao caldeirão máximo dos Estados Unidos da América. David, na eleição presidencial dos Estados Unidos da América, em novembro, os eleitores terão pouco a escolher entre duas visões que são convergentes nos objetivos de guerra. Por isso eu não vejo que um debate altere em muito, não apenas o cenário eleitoral, como também o cenário político interno e até externo dos Estados Unidos da América. Porque se formos olhar com a visão extremamente fria, por um lado, mesmo ciente de que tem pouco a fazer contra a agenda do Estado profundo norte-americano, Donald Trump promete acabar com a guerra na Ucrânia, algo que ultrapassa a sua pretensa retórica de político forte. Ao mesmo tempo, ele promete apoio total para Israel, nas palavras do próprio Donald Trump, para que Israel termine o serviço. Foram essas as palavras dele. Do lado do atual partido no poder, a vice-presidente e agora candidata à presidência, Kamala Harris, ela promete mais apoio à Ucrânia, mas afirma que, mesmo ao assegurar total apoio a Israel, será firme na consolidação de um cessar-fogo na Palestina, algo que também ela sabe que não irá cumprir. Então, essa aparente divergência entre as posições, e a geopolítica é o que nos interessa aqui na nossa análise, dos dois candidatos às presidenciais norte-americanas, esta divergência esbarra nos aspectos basais, né, que acabam por formar uma espécie de convergência sobre o papel menos influente dos Estados Unidos da América nos assuntos globais. Por quê? Ao tentarem separar as guerras na Ucrânia e na Palestina, Trump e Kamala demonstram uma completa incapacidade de enxergar que estes dois conflitos estão completamente interligados. O próximo presidente dos Estados Unidos da América, e o debate será importante para que pelo menos um desses dois se apresente dessa maneira, né, seja ele quem for. O próximo presidente enfrentará enormes desafios internos que podem ser agravados se não houver uma definição acertada para as questões como a guerra da NATO contra a Rússia na Ucrânia, que comentamos há pouco, e o conflito entre Israel e Palestina, especialmente a questão de Gaza e a crise de migrantes e refugiados, para além da competição com a China. São questões que, se não forem bem tratadas pelo vencedor, seja ele Kamala Harris ou Donald Trump, nada que eles prometerem para o plano interno, ou seja, dentro dos Estados Unidos, como externo, para além fronteiras, poderá ser cumprido. Então, como o que cabe a nós aqui na análise dos temas é a geopolítica, como falei, é importante atendermos demandas dos nossos telespectadores, lembrando que os desafios do próximo presidente dos Estados Unidos vão passar necessariamente pelos riscos e consequências da desdolarização nas relações comerciais internacionais, mas principalmente pelo fim do petrodólar como conhecíamos nos últimos 50 anos. Eu considero os debates na televisão, e este não vai ser diferente, David. Comentamos juntos, não é o primeiro debate. Espero que você não me convide para este próximo. Vamos fazê-lo na próxima terça-feira. Eu considero esses debates excessivamente carregados de regras que engessam os candidatos. Era justamente por aí que eu depois queria que partisse a sua análise, Wellington, mas dá-me só algum tempo para ouvir a opinião inicial do professor Almeida Henriques quanto àquilo que são as expectativas para este debate. Eu volto ao Wellington, ainda com este mesmo tema. Wellington, agora para aquilo que é a sua visão
enquanto jornalista, as regras, ao que se sabe, serão as mesmas observadas no debate do dia 27 de junho. Está de acordo? O que é que gostaria de ver alterado? O que é que estas regras estabelecidas podem determinar, em que é que podem ser determinantes, melhor, para a prestação dos candidatos? Sendo que não há uma audiência na sala de debate, os candidatos terão os microfones fechados quando não for a sua vez de falar, apenas abre-se para responder às questões dos entrevistadores ou para os momentos em que for dada a vez para uma réplica quanto àquilo que é a resposta de um ou de outro. O que é que estas regras podem mudar ou determinar para a prestação de um ou de outro candidato? David, sabemos que o carisma de Donald Trump e o domínio diante das câmeras de TV é assim, uma vantagem que não podemos desconsiderar. Até porque ele já foi presidente da República, tem todo um know-how para isso, para além de trabalhar com a comunicação em especial. Falando especialmente sobre a questão que você me pediu das regras do debate, eu consideraria muito mais proveitosa uma longa entrevista, através de sorteio, para saber a ordem, quem seria o primeiro e quem seria o segundo, para que os candidatos pudessem, com uma equipa bem selecionada e participação de plateia, do povo perguntando, enviando perguntas ou através de um auditório, para que o candidato não tivesse preocupação de confrontar com o outro, porque este tipo de debate, implicitamente, ele polariza o eleitorado, estimula a agressividade que já não é baixa nos Estados Unidos em termos eleitorais, não é? E também limita muito o tempo de resposta. Você observe que o candidato já começa falando olhando para o relógio. Isso é muito ruim, porque ele não desenvolve o raciocínio dele, ele não é cobrado da maneira devida, não é? Porque existe muito mais estratégia de marketing para induzir o opositor ao erro do que propriamente para tirar dele algo desagradável. Então, observe, David, que são formas que engessam, como eu tentei falar na primeira intervenção sobre o tema, o candidato, impedindo que ele seja ele mesmo. Nós vemos ali atores que tentam passar uma imagem daquilo que o marketing, através das suas pesquisas, informa que o eleitor gostaria que ele fosse. Então, não há naturalidade, não há espontaneidade, não há um envolvimento profundo com os temas, não há possibilidade de apresentar propostas que pareçam, vamos dizer, agressivas em relação ao outro ou inovadoras ao extremo, pelo medo de que o novo seja um teste perigoso junto ao eleitorado diante de uma reação estratégica deste ou daquele candidato no debate. Então, David, eu acredito que a fórmula dos debates nos Estados Unidos da América, que lamentavelmente praticamente todos os países passaram a adotar, é uma fórmula obsoleta, é uma fórmula que impede o verdadeiro debate, é uma fórmula muito mais para a televisão do que para o eleitor. Obrigado, Wellington, por estas notas. Wellington, olhando para este cenário e peço por essa observação do professor Almeida Henriques, o que se pode dizer sobre esta agora anunciada retirada de Israel das suas forças da Cisjordânia, onde também deixam um rastro de destruição e morte, diga-se, e as Nações Unidas e suas agências associadas a dizerem que a situação humanitária em Gaza está para lá de catastrófica? David, ainda que a imprensa sustente a situação de Israel, que é da prática do genocídio, algo grandioso e uma vitória militar, não é. Este recuo é uma tentativa de recuperar posições e tentar manter aquilo que aparentemente diz ter conquistado. Eu afirmo sem medo que o plano de Israel falhou. E apenas como um último exemplo, porque eu já repeti isso aqui algumas vezes,
eu lembro que Netanyahu e os seus comandados pensaram por muito tempo que poderiam usar um grande porrete, né, o que eles chamam de muro de ferro, para subjugar o povo da Palestina e fazer aquele povo aceitar que é um Estado judeu e que os judeus de Israel governam o lugar e que o povo da Palestina é formado por cidadãos de terceira classe. Tudo isso é vaidade. E a vaidade é inimiga das vitórias na guerra. Netanyahu jamais conseguirá vencer uma guerra com essa política. Hoje, a guerra de Netanyahu, assim como eu falei há pouco sobre a guerra de Volodymyr Zelensky, é muito mais uma guerra pessoal para manter o estatuto, manter o poder, com medo das consequências do seu afastamento do poder. É cada vez mais visível a união de países que sabem que aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro é apenas a mais recente manifestação da resistência da Palestina, que é outra maneira encontrada pelo povo da Palestina para defender um nacionalismo de quem luta desde o início pela consolidação de um Estado da Palestina. Para piorar a situação de Benjamin Netanyahu, para além dos reféns que foram mortos e que a pressão interna aumentou dramaticamente nos últimos dias, Netanyahu praticamente uniu todos os países islâmicos contra Israel. Há uma contagem regressiva para uma guerra regional. E por mais que o Ocidente prometa apoio a Israel, até por questões técnicas e geográficas, aquele país não resistirá a tamanha agressão carregada de sentimentos de vingança e ódio. O investigador independente das Nações Unidas, aí partindo para a sua segunda pergunta, ele que responde sobre o direito à alimentação, ele acusou Israel de realizar uma campanha de fome contra o povo da Palestina durante a guerra em Gaza. Obviamente que Israel nega, porque isso é um crime de guerra, inclusive que os judeus foram vítimas na Segunda Guerra Mundial. Em um relatório desta semana, David, o investigador Michael Farki, ele afirmou que começou 2 dias após o ataque surpresa do Hamas no sul de Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas, este tipo de prática, em que Israel, como resposta, bloqueou todos os alimentos, água, combustível e outros suprimentos para o povo na Palestina. Isso é crime de guerra. Isso é genocídio na sua mais absoluta caracterização. Portanto, David, eu vejo, por exemplo, cessar fogo para vacinar crianças. Não quero ser duro, não quero ser pessimista, porque eu sou sempre otimista, mas eu vejo isso como mais uma crueldade, eu vejo isso como uma possibilidade de termos crianças vacinadas que serão mortas. Desculpe falar dessa maneira, mas enquanto não houver um basta a tudo que vem sendo feito por Benjamin Netanyahu, nós estaremos aqui reduzidos a narrar uma tragédia. Mas essa tragédia irá acabar. Vai ser com uma guerra regional, lamentavelmente. Uma guerra regional que se antevê e que já vimos falando aqui há algum tempo, sendo que hoje mesmo o presidente turco recebeu o seu homólogo egípcio, a quem se dirigiu, e falando para todas as nações islâmicas, uma aliança geral do mundo islâmico contra Israel. Vamos então aguardar pelas repercussões deste apelo de Recep Tayyip Erdogan aos países muçulmanos para que formem uma aliança contra Israel e qual eventualmente poderá ser a resposta de Israel ante esta posição
do presidente da Turquia. Wellington, continuo consigo para dois assuntos muito breves que queria que nos falasse em 2 minutos ou um, se tanto. Nos Estados Unidos da América, o juiz que julga o caso de abuso sexual contra uma atriz porno que envolve Donald Trump, o juiz remarcou a leitura da sentença para apenas 26 de novembro, portanto, depois das eleições. O que é que isso pode representar neste processo e de que forma é que pode contribuir favoravelmente ou negativamente para Trump nesta campanha rumo às eleições de 5 de novembro, por um lado. Por outro, França tem finalmente um novo primeiro-ministro, mas parece que não agrada aos franceses. Pois é, David, falando sobre Trump primeiro, essa sentença foi originalmente marcada para julho, não é? Foi adiada devido à imunidade contra processos conferida a ex-presidentes pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América e agora adiada para depois das eleições no dia 26 de novembro, não é? Por causa exatamente do período eleitoral. Eu digo que isso é medo. O judiciário, o poder da justiça dos Estados Unidos da América decretaria uma guerra civil se Donald Trump fosse julgado e condenado por esses processos. E digo mais, se ele ganhar, esse processo se encerra antes de acontecer. Sobre Emmanuel Macron na França, eu tenho a dizer que a nomeação de Michel Barnier, que é um veterano político, exatamente, Michel Barnier, com uma experiência, né? Ele já foi um negociador pela União Europeia no processo de Brexit e ele não vai solucionar a crise na França, porque sabemos que foi uma eleição com resultados extremamente complexos, né, em que alas extremas foram muito bem votadas e o presidente da República teve uma votação pífia. Portanto, eu prevejo, David, muita instabilidade continuada na França. Você pediu para que eu fosse rápido e eu fui. Obrigado, Wellington. De resto, voltar a lembrar que no dia de hoje, sábado, os franceses estão em mega manifestações em várias ruas do país, de várias cidades do país, contra esta preferência de Macron a Michel Barnier. Lembrar que Barnier substitui Attal, que era o mais novo primeiro-ministro da história da Quinta República e que é substituído pelo mais velho primeiro-ministro desta Quinta República, Wellington. Wellington, positivo e negativo em 30 segundos. David, positivo, eu fico com a Cimeira China-África, foi extremamente relevante, com bons resultados anunciados, e negativo, eu mantenho aí a questão da Palestina, porque Benjamin Netanyahu precisa ser parado urgentemente. A ambos quero agradecer pela presença aqui, mais uma no Conexão Angola e sobretudo pelos comentários aqui deixados e que certamente terão ajudado os nossos telespectadores a perceberem melhor alguns dos assuntos que têm estado a ser manchete nas notícias internacionais. Muito boa noite a ambos e até ao próximo programa. Boa noite, até a próxima, um grande abraço.